gente. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Pedro, o destemido, Simão, né? Simão, que é o Pedro destemido, Simão, o irmão de Jesus. E a gente tem agora o outro Simão, Zelote. E você deve me perguntar, Mauro, o que é Zelote? O que significa Zelote? Zelote, que quer dizer zelo, né? Ou literalmente zelo pelo nome de Deus. Era vamos colocar assim, era um partido, ou um grupo, ou um movimento de judeus que não aceitavam Roma como o domínio. Eles não aceitavam o domínio romano, eles lutavam contra o domínio romano, eles matavam romanos, eles inclusive, eles eram chamados, tinha alguns chamados de sicários. Sicário que é gente da adaga. A adaga é uma faca. Só que não é uma faca. Ela é muito mais grossa que uma faca. Imagina uma espada, uma mini espada. Era uma mini espada para matar as pessoas. Então esse grupo dos zelotes, do qual este Simão fazia parte, que foi inclusive criado em, eu acho que 5 séculos antes, 5 anos antes de Cristo, né? E por Judas, né? O Judas, que era cananeu, e ele queria, Judas Galileu, que ele queria tirar o domínio de Roma. Então, olha, eu estou contando essa história, por que eu estou contando isso? Porque esse Simão, ele queria com as próprias mãos trazer o poder de Deus. Querer lutar contra o Império Romano, pensando, nós vamos lutar em nome de Deus e vamos destruir o Império Romano. Olha que coisa importante estar compartilhando isso com vocês. Defender o ministério de Deus, defender o povo de Deus, tá certo, tá certo. Lutar contra o domínio dos outros povos, como era naquela época, tá certo. Mas é o momento de fazer isso? É o momento de estar lutando contra o Império Romano naquela hora? Nós vamos ver lá na frente que Cristo veio mudar essa história. Antes, no Antigo Testamento, e eu trouxe a palavra hoje de manhã, que eu postei aqui, referente à sexta-feira à noite, que eu postei de manhã, eu falava, a gente vê muito isso, às vezes as pessoas não olham, não notam qual é o plano de Deus para aquela época. Porque o Antigo Testamento, ele trazia o quê? A salvação era pela expectativa do Messias, mas tinha que cumprir um ritual. Qual que era o ritual de cumprimento? Era homens ter que se circuncidar, todos tinham que levar sacrifícios para o templo, para o sacerdote, era o sangue que justificava, ou apontava para a justificação de Cristo, tinha que lutar para conquistar o seu território. Então esse era o modelo que era vivido no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. A Nova Aliança traz uma nova perspectiva. Por quê? Porque o reino não é mais visto como aqui da terra. O reino é celestial. Eles queriam pela revolta, pela briga, pelas mãos próprias, eles queriam o poder. Às vezes, e vamos trazer para nós hoje, é como se você quisesse brigar com as tuas unhas e dentes, mas por você. Eu quero fazer as coisas por mim mesmo. Cuidado com isso, gente. Cuidado de querer fazer as coisas só pela sua própria cabeça. Cuidado de querer brigar, de querer levar as coisas na mão, de querer levar as coisas nas dissensões, nas brigas, nas porfias, nas discussões. Tem que ser do meu jeito, vai ser do meu jeito, e se não for do meu jeito eu vou brigar. Cuidado com isso. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano e Ele vai executar. Nós é que precisamos estar atentos, nós que precisamos compreender
o que é que Deus quer da gente naquele momento. Simão o Zelote, Jesus, vocês vão ver o chamado dele, o Simão o Zelote percebe que o reino não é mais desse mundo, o reino é de Deus. O Simão percebe que agora ele não vai precisar usar uma adaga, como um sicário. Ele vai usar o evangelho, com a palavra, com a vida, com testemunho, com curas, com milagres. Aí muda o cenário. Então, às vezes, nós temos pessoas que estão lutando com as suas próprias mãos, e estão se cansando, estão se frustrando, porque não percebem que é o poder de Deus que vai usar a sua vida naquilo que você está fazendo naquele momento. Se Deus está te dando ali uma pequena parcela de oportunidade para você fazer alguma coisa, faça o melhor que você pode, que Deus vai usar aquilo para te abençoar. Não é mais querer fazer, tem que ser do meu jeito, vai ser do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Não é por aí. Simão, Zelote, não é por aí. Não é tirando a adaga, não é matando as pessoas, não é querendo não pagar os impostos que vocês não querem pagar. Não é vocês querendo brigar contra os romanos, matar os romanos. Não é querer fazer as coisas na sua própria força. Tem que ser do meu jeito. Não é do meu jeito. Olha quantas vezes, eu vou contar quantas vezes eu tentei fazer coisas com o meu jeito. Que eu programei, eu estudei, eu olhei, programei, na hora de fazer, não deu certo. Porque não era o momento, não é o jeito certo, não é o momento certo. Você e eu temos que saber escutar a voz de Deus para entender. Agora é a hora. Agora é o momento. Agora eu estou pronto. Agora eu vou. Vocês entenderam isso? Então Simão o Zelote estava nesse ponto de ter que mudar sua trajetória. Inclusive, só para a questão de história, tá? Só questão de história, vocês sabem que o templo de Salomão foi erguido na Babilônia, porque o rei não quis se curvar pelo rei da Babilônia, que tinha que ter se curvado, tinha que ter entregue. Ele bateu de frente contra o imperador da Babilônia. O que aconteceu? Foram lá destruir o templo. Aí depois, agora, esses sicários, esses zelotes, de tanto provocarem Roma, Roma foi lá, destruiu Jerusalém e queimou o templo. Deu para entender algumas coisas aí? Que quando você não se submete à vontade de Deus, muitas vezes a gente cai espiritualmente. A queda do templo é isso, é a queda espiritual. Quando você quer lutar muito com as suas próprias mãos, você se baseia só em você mesmo, na sua própria vaidade, no seu próprio orgulho, na sua própria força, a batida é forte e a queda é grande. Então a melhor coisa é ficar quietinho, parado. Claro, Deus te dá a oportunidade de fazer, vai lá e faz. Vai lá e prega, vai lá e ora, vai lá e abençoa, vai lá e faz o que tem que fazer. Mas querer as coisas só do seu jeito e querer que tudo dê certo, só porque eu quero, você está perdendo tempo. Não só está perdendo tempo, como está deixando de ganhar o tempo de Deus, o tempo que Deus quer. Aí, olha o que ele diz assim, Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Pelejariam meus anjos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus sabia que essa terra aqui que vocês estão vendo aqui, isso tudo que você está vendo, olha para o seu lado aí, tudo que você está vendo, não é aqui o teu reino. Não é aqui. Presta atenção, Simão, você não é daqui, cara. Simão, vai para as ovelhas perdidas, Simão. Lá em Mateus diz assim, ele fala o nome dos apóstolos, né? Entre eles, Simão o cananeu, esse Simão, que era zelote. E aí Jesus disse para ele: não vão pelos caminhos dos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas vai às ovelhas perdidas de Israel. O que Jesus está dizendo aqui?
no primeiro momento, vai pregar para quem eu estou ordenando. Não vai pregar para quem vocês acham que vocês querem pregar. Não é nem para quem não é judeu e nem para quem é da Samaria, que é de Israel, que é ali juntinho, onde tinha também pessoas que eram descendentes de judeus ali. Ele falou, não, vai para casa, né, para as ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Porque o evangelho viria primeiro para os judeus, depois para os gentios. Os judeus recusariam entregando Jesus Cristo. Aí isso iria para os judeus. Então, até para pregar, Deus tinha estratégia. Deus tem estratégia com a tua vida. Você quer uma bênção. É óbvio, eu quero uma bênção. Todo mundo quer uma bênção. Todo mundo está esperando uma bênção. Eu quero minha bênção. Para Deus fazer essa bênção chegar na tua mão, que ele vai fazer o quê? Que nem quem conhece os seriados que eu conhecia, Ginny é um gênio, né? Ela fazia assim e aparecia as coisas. Mas não é assim que Deus faz. Não é assim, eu fazer assim. Ai meu Deus, eu quero quitar minhas dívidas. Pum, pronto, você vai lá no banco, tá lá todo o teu dinheiro. Eu quero ter uma casa, pum, tá lá, tem uma casa. Ai, eu quero me renovar espiritualmente. Pá, você já está renovado espiritualmente. Não é assim. Deus, para começar a mexer na tua vida, ele começa mexendo na vida de um, na vida de outro. Ele mexe com um, mexe com outro, mexe com um, mexe com outro. Às vezes Deus precisa mexer com milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas, para que a bênção que ele preparou para você chegue para você. Ele precisa mexer num, mexer no outro, mexer aqui, mexer ali, mexer, para que você esteja no lugar que você tem que estar. Olha, ontem para mim isso aqui foi lindo que aconteceu. Eu vim para cá, vim para casa, cheguei até mais cedo do que eu geralmente deveria, que eu falei assim, eu vou fazer o programa, que era de ontem, né? Eu vou fazer lá por volta de umas 6h30, 7 horas, mas eu vou fazer em casa. Olha só, eu estava no escritório e eu decidi fazer em casa. Eu desci, inclusive, para tirar meu carro, para deixar pronto lá, mas eu falei, não, você quer saber, eu vou embora. E fui para casa. Quando eu chego em casa, eu estava no telefone, conversando, estacionei o carro e deixei meu carro na minha vaga, e fiquei lá conversando até terminar, porque senão caía a ligação se eu saísse. Nisso chega meu cunhado, estaciona do lado, oi e tal, ele sobe, porque ontem era a formatura do doutor do ABC, da filha desse meu cunhado, da minha sobrinha. Mas eu não ia, porque quem ia, o convite era limitado, então quem ia era a Cláudia, minha esposa que ia. E eu não ia, porque era contado, por causa do protocolo de segurança e tudo mais. Estou lá sentado, quando eu vou sair do carro, geralmente está tudo claro, mas naquela hora estava tudo escuro e eu vi a luz do carro do meu cunhado ligado. Falei, meu Deus, está ligado. Aí eu peguei, tentei abrir a porta, mas estava fechado, falei, tem que avisar ele. Fui até a casa dele, que ele mora no meu prédio, né? Aí fui até lá, toquei a campainha, ninguém atendeu, porque estavam se arrumando para a festa. A porta fez assim, estava meio aberta, eu entrei, chamei lá, ninguém veio, até que eu mandei a mensagem para ele, ele veio. Eu falei, João, já que vocês estão correndo aí, eu desço e vou apagar essa luz do seu carro, fique por aí. Aí vem aquele toquinho de gente para mim, tio, você vai na formatura? Eu falei, não, sabe, eu não posso ir porque eu não recebi, não tem convite para todo mundo. Quando eu desci e apaguei a luz e voltei, aí a mocinha que trabalha lá, ela falou, olha, esse aqui é o seu convite. Eu falei, meu Deus, ela deu convite para mim, ai que coisa mais linda, não vou poder deixar de ir. E fui para lá. Só que quando eu cheguei lá, sabia que era aquele convite que ela falou que era para mim, não era para mim, era para minha esposa. E eu acabei indo de penetra. E aí a direção lá deixou eu entrar. Aí eu entrei, chorei, fui abençoado. Foi uma noite linda, maravilhosa. E ela me abraçava tanto, eu abracei ela tanto, chorei tanto. Foi uma coisa mais linda do mundo. Sabe por quê, gente? Porque Deus teve que preparar. Eu estou falando sério. Deus prepara as coisas para você estar no lugar que Ele quer que você esteja.
Se eu for começar a contar histórias aqui, eu ficaria uma semana ou um mês contando quantas coisas precisam acontecer com riqueza de detalhes para as coisas darem certo como Deus quer. Não é você querendo na sua força, na sua inteligência, na sua competência, que são coisas e virtudes e dons de Deus, mas não é do jeito que a gente quer. Nós temos que ter humildade suficiente para entender que o momento certo Deus vai dar um sinal e você vai compreender. Aqui está colocando, será que estamos preparados para receber as bênçãos que Deus tem para nós? O homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser tem que estar seguindo Ele. Porque aí você vai entender, Deus, é isso que o Senhor quer. Jesus está falando aqui, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E vocês sabem, segundo a história, quem escreveu ali foi, eu tenho até o nome, um deles lá, Egésipo, teve mais outro que é um historiador de vários homens de Deus, conta a história que esse Simão Zelote foi pregar na África, na Ásia, diz até que chegou até as ilhas da Britânia, que hoje a gente conhece como Grã-Bretanha ou Inglaterra. Foi para a Europa, ou seja, foi para a África, Ásia, Europa, foi para tantos lugares. E conta a história que ele ressuscitou mortos. O homem que matava começou a ressuscitar. Sabe o que eu quero dizer com isso para a tua vida? Se você souber esperar o tempo de Deus, Ele vai transformar tanto a tua vida, da morte para a vida, de matar para ressuscitar. Não quer dizer que você vai estar matando, que você está ressuscitando, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus vai mudar a tua vida. Tristeza em alegria, insucesso em sucesso, infrutífero em frutífero, improdutivo em produtivo, ódio em amor, lágrimas em sorrisos. Deus vai transformar quando você compreende e entende o momento que você está com Deus. É a hora que você entrega para Deus as coisas. Mas com certeza, Senhor, está nas tuas mãos. Eu vou fazer o meu melhor. Ele ainda, além de ressuscitar mortos, ele limpou leprosos, curou enfermos, pregou o evangelho, expulsou espíritos, e agora o zelo dele era zelar pelo evangelho. E diz esse mesmo Egésipo, esse mesmo escritor, ele pegou, mostra que Simão, o Zelote, estava com 120 anos, quando foi levado para o imperador Trajano. Vocês já ouviram falar do Trajano? O Trajano é uma complicação, né? Trajano matava todo mundo por causa desses zelotes. Ele matava todo mundo, porque estavam todo mundo contra Roma, e Roma contra todo mundo. Olha, estava um caos ali, ele chamou ele. É claro que agora, a morte dele, alguns dizem que ele foi morto por espada, outros dizem que ele foi, eu até deixei aqui anotado, para eu não falar aqui, ó, as versões: na cruz, na fogueira, e também outras versões, martirizado, sendo cortado ao meio por um serrote. Aí você só vem por tradições, não tem nada assim que pode dizer foi dessa forma. A única coisa que foi confirmado, isso é certeza, que todos estão alinhados com isso, é que ele foi chamado para o Trajano, e Trajano disse para ele: olha, você não vai ser morto se você negar Cristo. E aí, o que ele diz? Não, gente, eu tenho uma vida com Cristo, eu tenho mais de 100 anos com Cristo, isso não dá para negar. Eu não posso negar a vida que eu vivi, eu não posso negar os mortos que ressuscitaram, eu não posso negar os enfermos que foram curados, eu não posso negar os espíritos imundos que foram expulsos, eu não posso negar. E isso sim, essa não negação levou ele à morte. Olha que coisa interessante. Não a morte desse mundo, porque esse mundo não é mais dele.
mas levou a vida do reino de Deus. Que Deus, Ele tem o tempo certo para fazer as coisas acontecerem na tua vida. Deus tem o momento certo para as coisas ocorrerem na tua caminhada. Por isso, você precisa do máximo possível ter a paciência para saber esperar os resultados, mas você tem que ter a ousadia de fazer o que tem que ser feito. Ou seja, tem que fazer, vai lá e faz. Tem que pregar, vai lá e prega. Tem que amar, vai lá e ama. Tem que ir lá jejuar, vai lá e jejua. Tem que ir lá expulsar demônios, vai lá e expulsa. Hoje, uma pessoa foi reunir um pessoal que não se via há muito tempo lá do trabalho, e eles queriam uma palestra, uma pequena palavra no momento do encontro deles. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou passar por lá onde vocês estão, eles estão fazendo um piquenique, eu passo por lá, peço um copo d'água e ali eu começo a falar com o pessoal. Vocês nem me falam, não falam que eu vou falar nada, eu aparecesse do nada ali. E foi incrível, gente, porque ficou aquela questão de, olha, uma pessoa veio do nada, falou, gente se emocionou, gente aqui, gente ali. Eu falei, olha lá que legal. Você sabe o que é isso? É o momento que Deus tem lá para falar. É o momento que Deus tem lá para estar entregando. Ok, fui lá, fiz lá, trabalho, foi legal. Estou saindo daquele parque, é um parque muito legal que a gente tem aqui, o Parque do Cocó. Quando eu estou saindo lá do parque, eu encontro lá um casal tirando foto para casamento. Ela toda de noiva, ele também todo de noivo. Eles estavam tirando a foto, porque eles tinham acabado de casar e foram tirar foto ali. E quando eu passei por eles, gente, eu passei por eles. Eu não estava prestando atenção em nada, eu só olhei para eles, passei. Gente, eu não dei 2, 3 passos depois, o Espírito Santo falou para mim, vai lá e fale isso para eles. Eu cheguei lá, gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês. E eu acho que eu falei mais de 10, 15 minutos ali, orientando eles. Eu só via isso, é isso mesmo, é isso mesmo. E Deus falando lá com eles. No meio de um parque, com um casal que eu nunca vi na minha vida. E o Senhor falando ali com eles. Eu planejei isso, eu programei isso, eu fiz com que eles dois estivessem sentados ali para ficar escutando, e escutaram assim, o noivo então com aquela carinha que parecia, sabe, os dois, um doce os dois. E ali Deus falando com eles, eu falando aqui com vocês, o que não aconteceu para que você estivesse ouvindo essa palavra aqui? O que não aconteceu? Quantos que não poderiam estar assistindo agora estão assistindo? Quantos que queriam estar assistindo e não estão assistindo, que não pode? Deus sabe todas as coisas. Quando você se entrega para Ele, aquele que fez essas nuvens aqui, esse que fez esse céu todo, esse mundo que não é nada perto do universo, é um nada perto do universo. Nós então não somos nada ainda, menos ainda, mas somos filhos de Deus. Então o que eu quero dizer para vocês é, faça o que tem que fazer, faça o melhor que você pode fazer, descubra cada vez mais, escute lá a palavra que a gente falou de Timóteo, quanta coisa a gente falou de Timóteo, que é ele buscar ser um servo de Deus, escutar a voz de Deus, seguir a obediência a Deus, e aí Deus vai usar a tua vida, Deus vai abençoar a tua vida, e não corra atrás das bênçãos dessa terra, não corra, porque as bênçãos, as coisas dessa terra, a traça e a ferrugem corroem, mas buscai o reino de Deus, e a sua justiça, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus. Zelote, Simão Zelote, para de matar, para de brigar, para de criar as coisas do teu jeito. Vem cá, leva a palavra para as ovelhas perdidas, leva a palavra, prega o evangelho, seja firme na fé, segue minhas palavras, e o reino, que é meu, diz o Senhor, você vai fazer parte também. Porque o teu reino também não é dessa terra. E não é da sua terra, não é dessa terra também o teu reino. O teu reino é dos céus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua orientação, obrigado pela tua palavra no nosso coração. Porque não adianta a palavra se ela não entrar no nosso coração e se ela não modificar
as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Que o Senhor possa encher pelo Espírito Santo o coração dos meus irmãos aqui presentes, possa encher o coração dos meus irmãos que vão assistir e poderão estar assistindo agora, posteriormente. Que o Senhor possa enchê-los com a tua graça, abençoar a sua família, curar os enfermos, libertar os cativos de espírito e fazer, Senhor, prosperar tudo o que fizerem no nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, Jesus Cristo, e o consolo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, sobre tudo que você fizer, não somente hoje, mas durante todos os séculos e séculos dos séculos. Amém, amém e amém.